O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. Este foi o testemunho de João quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Eles responderam: não. Perguntaram então: quem és, afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto, aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis, e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Caros irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao terceiro domingo do Advento. O Evangelho segundo João começa com uma composição que se convencionou chamar prólogo, o início aqui do texto. Trata-se provavelmente de um primitivo hino cristão conhecido da comunidade de João, que o autor desse evangelho, o quarto evangelho, adaptou e onde se expressa a fé da comunidade em Cristo, palavra viva de Deus. Os primeiros 3 versículos do texto que hoje nos é composto pertence a esse prólogo. Depois do prólogo, o autor do quarto evangelho desenvolve em várias etapas a sua catequese sobre Jesus. Para percebermos o alcance do prólogo entre João e os líderes judaicos, é preciso ter em conta o ambiente político, social e religioso da Palestina no século I. Dominados pelos romanos, humilhados e impossibilitados de definir o seu destino, explorado por uma classe de dirigentes, comandantes instalados ali com seus privilégios, assim escravizados por um sistema que fazia com que realmente fosse difícil anunciar o novo, o reino de Deus. Na primeira parte do texto de hoje, apresenta-se João. Dele diz-se 2 coisas: que é um homem e que foi enviado por Deus. O agente principal nessa história é naturalmente Deus. É Deus que escolhe esse homem e o envia ao mundo com uma missão concreta. Habitualmente, esse é o método de Deus. Chama homens e mulheres, confia-lhes uma missão e através deles intervém no mundo. A missão de João é dar testemunho da luz. A luz que no quarto evangelho representa essa realidade que vem de Deus e com a qual Deus se propõe construir para todas as pessoas um mundo novo de vida definitiva e de felicidade total. João não atua por sua própria iniciativa, mas em resposta à escolha divina e para concretizar a missão que Deus lhe confiou. Por outro lado, embora enviado por Deus, João não é a luz. Isto é, ele não tem a capacidade de eliminar as trevas que escurecem e que estão em todas as vidas.
porque não tem a capacidade de dar vida aos homens. João é apenas a testemunha que vem preparar todos para acolher aquele que vai chegar e que será a luz da vida. A segunda parte do texto, temos o testemunho de João. A cena coloca-nos diante de uma comissão oficial enviada de Jerusalém para investigar João, e ela é constituída por sacerdotes, levitas, encarregados de vigiar se aqueles pregadores eram fiéis ou não à ordem judaica. No ambiente messiânico, era importante observar todos, para que pudesse também ali, às vezes, até ser censurado. Esta comissão investigadora começa por interrogar João com uma pergunta aparentemente simples: quem és tu? Os interrogadores não tomam posição, limitam-se a esperar que o próprio João declare a sua posição e as suas intenções. João descarta totalmente a hipótese de ser o Messias. Também não aceita identificar-se com Elias, porque havia esta espera em relação a Elias, o profeta do povo. Tampouco aceita assumir o título de o profeta. Esse templo diz respeito, talvez, a alguém especial que viria para restaurar Israel. Na verdade, João não aceita que lhe atribuam nenhuma função que possa centrar a atenção na sua própria pessoa. As suas 3 respostas são negativas, categóricas. Ele não busca a sua glória ou a sua afirmação, nem vê em seu próprio nome. A sua missão é meramente dar testemunha da luz, e é para essa luz que os holofotes devem ser apontados. É dentro desse contexto que nos é apresentado o Evangelho nesse domingo. Depois, devemos entender a resposta de João quando os seus interlocutores o convidam a definir-se: eu sou uma voz. Voz é um termo relacional que supõe ouvintes, a quem é comunicado a mensagem. A voz não tem rosto, é anônima e passa a ser percebida. O importante é o conteúdo da mensagem. É isso que João é: uma voz através da qual Deus passa aos homens uma mensagem. E é a mensagem e não a voz que todos nós devemos dar atenção. A mensagem que a voz veicula é: endireitai o caminho do Senhor. A expressão é tomada do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 3, numa versão livre. Em Isaías, a expressão é usada no contexto de intervenção salvadora de Deus para fazer regressar à terra da liberdade os judeus cativos na Babilônia. Pedia que o povo instalado e acomodado, desanimados e frustrados, fizesse um esforço para acolher os desafios de Deus e aceitasse pôr-se a caminho com Deus em direção a um futuro novo de vida e de esperança. É essa mensagem ou esta mesma realidade que João nos chama a acordar com o coração voltado para Deus. As respostas negativas de João desconcertam a comissão que vai lá para julgá-lo. Se João não reivindica nenhum título daqueles tradicionais como Messias, Elias ou profeta, o que é que faz com que ele realmente venha batizar? João evita responder diretamente à objeção que os fariseus lhe colocam. Prefere desvalorizar o seu batismo com água e apontar para aquele que vem e a quem não é digno de desatar as correias das sandálias. Esse é o que é a luz que vai libertar o homem da escuridão, da cegueira, da mentira, do egoísmo, do pecado. A indicação de que os líderes não conhecem esse alguém que já chegou e do qual João é apenas a voz, provavelmente uma denúncia da situação
em que se encontra a classe dirigente judaica, instalada nos seus privilégios, certezas e preconceitos, e muito pouco aberta à novidade e aos desafios de Deus. A voz através da qual Deus fala convida-nos a endireitar os caminhos do Senhor. A linguagem do Evangelho segundo João é um convite a deixar as trevas e a nascer para a luz. Implica, na vida prática, abandonar a mentira, os comportamentos egoístas e atitudes injustas, os gestos de violência, os preconceitos, o comodismo, a autossuficiência, tudo aquilo que desfeia a nossa vida, nos torna escravos e nos impede de chegar à verdadeira felicidade. Em termos pessoais, quais são as mudanças que eu tenho de operar na minha existência para passar das trevas à luz? O que é que escraviza e me impede de ser plenamente feliz? O que é que em mim gera desilusão, frustração, desencanto, sofrimento? A voz da qual Deus fala convida-nos a olhar para Jesus, pois só Ele é a luz. É só Ele que tem uma proposta de vida verdadeira para nos apresentar. À nossa volta, abundam muitas vezes os vendedores de sonho, com proposta de felicidade absolutamente garantida, entre aspas. Atrai-nos, seduzem-nos, manipulam-nos, escravizam-nos e quase sempre deixam direcionamentos que nos levam mais ao fechamento até na fé. A quem dou ouvidos às propostas de Jesus ou às propostas da moda, do politicamente correto das pessoas, ou realmente da voz do profeta que nos chama à conversão? O homem chamado João, enviado por Deus para dar testemunho da luz, convida-nos a pensar sobre a forma de Deus atuar na história humana e sobre as responsabilidades que Deus nos atribui na criação do mundo. Deus não utiliza métodos espetaculares e assombrosos para intervir na nossa história e para criar o mundo, mas Ele vem ao encontro dos homens e do mundo para os envolver no seu amor através de pessoas concretas, com nome e uma história, pessoas normais, a quem Deus chama e a quem confia determinada missão. A todos nós, seus filhos e filhas, Deus confia uma missão no mundo, a missão de dar testemunho da luz e de tornar presente para os nossos irmãos e irmãs a proposta libertadora de Jesus. Tenho consciência de que Deus me chama e me envia ao mundo? Como é que eu respondo ao chamado de Deus? Com responsabilidade e entrega ou com preguiça, comodismo e instalação? Aprendamos de João Batista. Aprendamos também com os fariseus aquilo que não devemos ser. Continuemos o nosso caminho rumo ao Natal do Senhor, limpando o nosso coração e abraçando toda a graça que Deus reserva para os seus filhos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Bom final de semana com missão e com missa.